Chegamos aqui com Simplificando Grabovoi, com um assunto super interessante que é aparecer e desaparecer. Enfim, materialização e desmaterialização. Como é que funciona isso, né? É interessante a gente contextualizar em onde que nós nos encontramos nesse momento. A gente se encontra, como sempre, né, na terceira dimensão, desde que nos entendemos por gente, né? Estamos aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. E a tendência é que haja, né, com o despertar da consciência, um salto quântico. E esse salto quântico, eu já citei em outros vídeos desse mesmo canal, a tendência do salto quântico é que a gente atinja dimensões superiores à terceira, estando aqui na Terra de carne e osso, né? Então é muito interessante quando algumas pessoas falam: poxa, Aloma, eu falei mesmo, fiz isso mesmo, eu quebrei a roda, eu perdi a cabeça. Afinal, somos humanos. Essa observação é interessante, né? Esse exemplo que eu dei de uma pessoa desabafando que perdeu a paciência porque, afinal, somos humanos, porque ainda como humanos, a gente vai conseguir atingir dimensões em que a gente simplesmente vai ter um grau de paciência extremamente maior, né? E outras características mais. As características da terceira dimensão são as características que nós vemos hoje, muito limitadas por sinal. Por exemplo, né, os 7 pecados capitais, né, a nossa atitude competitiva também, né, é uma atitude típica de terceira dimensão. Outras questões mais que nós acabamos lidando, né, os picos de altos e baixos, né, hoje eu estou super bem e daqui a pouco já não estou bem, a minha vibração já baixa de uma vez, né, essa inconstância vibracional em termos de sentimentos, em termos de pensamentos, e outras características mais, são características típicas da nossa dimensão, bem limitadas. As outras dimensões superiores, nós vamos conseguir, né, após esse salto quântico, né, através da expansão da consciência, sermos capazes de realizar procedimentos que fogem muito do nosso senso comum, procedimentos que hoje nós intitulamos como milagres, como, por exemplo, curas de doenças incuráveis. Um outro exemplo, fazer aparecer e desaparecer coisas e pessoas, e a nós mesmos, tá? É um outro exemplo. São várias, inúmeras habilidades que nós vamos ter, que hoje no senso comum foge muito da nossa noção do que é normal, né? Do que está dentro da normalidade e do que não está. E uma das questões, né, uma das grandes características é a parte de materializar e desmaterializar. Isso vai poder ser feito com todos os objetos de realidade, absolutamente todos. Claro que conforme for a expansão do nosso nível de consciência, no início conseguiríamos fazer isso com objetos menores, claro. Os objetos maiores e nós mesmos vamos ter essa habilidade daí a um tempo, conforme o nosso desenvolvimento eterno e o despertar e a expansão gradativa, né, harmoniosa da consciência, que é, na verdade, a linha, né, é a trajetória, segundo Grabovoi explica, né, a trajetória do Criador, que é bem gradativa, que é bem harmônica. Então, esse salto quântico, essas habilidades, elas vão sendo adquiridas de uma maneira muito gradativa. Aos poucos nós vamos tendo picos, algumas coisas vão acontecendo muito fora da normalidade e a gente vai ficar meio surpreso e aos poucos vão se tornando cada vez mais e mais comuns. Como que funciona essa questão da materialização e desmaterialização? Segundo a professora Olga, ela comenta que nós e todos os objetos de realidade é uma energia condensada. Então tudo que está em estado material, que nós conseguimos ver a olho nu, na nossa dimensão, né, a terceira, é uma energia, não deixa de ser energia, mas condensada. E como que funciona o processo de desmaterialização? Nada mais, nada menos do que a rarefação dessa matéria condensada, dessa energia condensada. Então é como se você pegasse um gelo e derretesse em forma de água. Tá? Nós vamos simplesmente pegar uma matéria e tornar ela rarefeita para um outro estado, que é um estado não visível na terceira dimensão, mas que vai ser possível ser visível em outras dimensões. E uma vez que essa energia que era condensada se torna rarefeita, as partículas elas ficam espalhadas, né?
Então, mesmo em outra dimensão, você não vai conseguir pegar naquele objeto. Mesmo se você conseguir pegar alguma coisa que não seja da nossa dimensão. Você não vai conseguir pegar naquele objeto. Porque é como se a água fosse do estado líquido para o estado gasoso. A gente não consegue pegar o ar. É a mesma coisa. Então, a água do estado líquido para o estado gasoso, a gente não consegue pegar. Né? Na água, a gente ainda consegue despejar um pouco de água na mão e sentir a água, mas no estado gasoso, a gente não consegue pegar a água, né? O H2O, a gente não consegue pegar. E da mesma forma, essa energia rarefeita, a gente não vai conseguir pegar. Ou seja, aquele objeto, uma vez materializado, sofre o processo de desmaterialização. Uma outra questão muito importante é a questão do nosso corpo também. Isso também vai ser possível no nosso corpo, tá? Inicialmente são objetos pequenos, objetos triviais, e isso tudo vai ser possível com o despertar da consciência. E como que vai ser isso? Né? Como que vai ser esse processo? Tá? Com o despertar da consciência, a tendência será sempre nós atrairmos o que nos levará à norma. Sempre a norma do Criador. O que é a norma? A norma é absolutamente qualquer coisa que nos leve ao bem-estar, à felicidade, ao prazer, à alegria. Qualquer coisa. Então, estou indo bem na essência. O que nos traz a nossa essência. Qual que é a nossa essência? É estar bem. Então, com o despertar da consciência, as coisas vêm muito mais fácil. A resolução de problemas vem de uma maneira simples. Questões que nos faziam sofrer, que nos faziam patinar, elas começam a se normalizar de uma maneira muito fácil, muito suave, muito tranquila. E tudo que nós vivenciarmos com o despertar da consciência vai nos levar a esse bem-estar. Então, eu vou dar um exemplo na parte de materialização e desmaterialização relacionada com o despertar, né? Que é o que a gente está falando. Você despertou, começou, né? O despertar, começou a expansão da consciência, chega num determinado nível, você consegue ter a habilidade de fazer essas coisas, e aí acontece o seguinte, aparece um inseto, e esse inseto te causa horror, te causa medo, uma cigarra dentro do seu quarto. Entra uma cigarra dentro do seu quarto. Você não sabe o que você faz com aquela cigarra. E daí a tendência vai ser o quê? Para levar ao seu bem-estar, claro que ela não vai morrer, porque isso, né, o que leva perda ou prejuízo a algo, a alguém, ainda que seja, né, no inseto, não está relacionado com a norma. Mas a desmaterialização daquele inseto está relacionado com a norma. Então a tendência vai ser que aquela cigarra simplesmente desapareça. Porque aquela situação vai levar ao seu bem-estar. Você não vai mentalizar, olha, eu quero que ela desapareça agora, ela vai desaparecer. Isso vai acontecer. Porque a sua necessidade ela vai ser atendida de imediato, porque você está tendo um grau de proximidade maior com a alma. E a alma tem todas as informações. Com a alma nós conseguimos acessar tudo. Dentro dela nós conseguimos acessar tudo. Então, atender às nossas necessidades vai se tornar muito, muito, muito mais simples. E se que aquela cigarra desapareça dali for me gerar um bem-estar, for me proporcionar conforto, tranquilidade, alegria e prazer, o que vai acontecer? Rapidinho a consciência acessa a alma, busca essas informações, aquela matéria, aquele objeto, né, de realidade, que é a própria cigarra, ela vai se tornar rarefeita e o meu problema terá acabado naquele momento. A consciência, ela sempre vai trabalhar em prol das minhas necessidades. A consciência, ela vai estar trabalhando cada vez mais perto, cada vez mais em conjunto com a alma para atender às minhas necessidades e anseios e desejos. Tá? Outro exemplo. Um objeto que eu estou precisando muito nesse momento, ou que eu quero muito nesse momento, um objeto meu,
e que porventura sumiu, porventura foi roubado, porventura aconteceu alguma coisa nesse sentido. A tendência não é voltar ao meu bem-estar, não é voltar à minha alegria, ao meu prazer. A tendência vai ser esse objeto se desmaterializar de onde ele está e materializar perto de mim, materializar comigo, no meu bolso, na minha mão, materializar. Outro exemplo, no caso nosso, como pessoas. Eu preciso estar no lugar, mas não vai dar tempo de eu estar em tempo recorde. Eu tô, né? Infelizmente eu perdi o horário e tô muito atrasada. Para eu sair daquela situação angustiante e voltar ao meu bem-estar, o que vai acontecer? A tendência vai ser eu me desmaterializar, me autodesmaterializar e me materializar naquele local que eu preciso estar, naquele tempo recorde. Então, assim, podemos fazer isso agora? A gente ainda não. Mais uma vez dizendo, ainda não estamos nesse nível. Vamos chegar nesse nível? Vamos. Para aqueles que se interessarem, livre-arbítrio, claro, sempre. Para aqueles que se interessarem a entrar, engajar no desenvolvimento eterno, são pessoas que vão rapidamente atingir esse nível e vão ter essas habilidades, como muitas outras também vão ter. É uma tendência mundial, né, de toda a humanidade no salto quântico. Claro, para aqueles que se interessarem, aqueles que não se interessarem continuam na terceira dimensão. Os que quiserem entrar no desenvolvimento eterno, ensinado através dos ensinamentos de Grabovoi, através da sua metodologia, da sua nova ciência implantada aqui no planeta, são pessoas que vão adquirir essas habilidades. Vai ser mais confortável? Vai, sim, vai ser muito mais confortável. Vai ser mais gostoso? Sim. Vai ser muito mais leve, a vida vai ser muito mais colorida, porque as necessidades todas vão ser atendidas no piscado de olhos. É interessante a gente brincar sobre, né, fazer essa analogia, até certamente cômica, né, sobre a lâmpada mágica, né, então vai ser a gente esfregar a lâmpada mágica e obter o que a gente precisa, né, então simplesmente abre, né, aparece um gênio da lâmpada mágica e nos fornece. Na verdade, o gênio é a nossa consciência. A lâmpada mágica é o processo de pilotagem, é o processo de concentração. Então, esfregar a lâmpada mágica é o processo de concentração, o processo de pilotagem ensinado por Grabovoi, e o gênio da lâmpada mágica é a nossa consciência. O gênio vai lá e busca o desejo que a gente quer e a nossa consciência vai até a alma e busca a informação que nós precisamos para o evento criativo acontecer. E a materialização e desmaterialização é mais uma dessas habilidades, dessas tantas e tantas habilidades que vamos adquirir com o salto quântico. Isso é muito importante que todos nós compreendamos, porque é uma mudança muito radical. Nem todas as pessoas estão preparadas e nem todas as pessoas gostariam de vivenciar essa transição, mas é uma transição meio que caminho sem volta. A humanidade, após a era da informação, a tendência é ela entrar na era da consciência. É uma tendência e quem quiser subir no bonde, entra, porque ele já está partindo, tá? Um grande abraço. O Simplificando Grabovoi fica por aqui, com essa parte de materialização e desmaterialização, mais uma das nossas habilidades que vamos adquirir com o despertar da consciência. E nos vemos na próxima. Assine o nosso canal, fique com a gente para saber bastante novidades sobre essa parte inicial dos conceitos simples de Grigori Grabovoi.